amperes e instalar bem na entrada desse sistema ou na parte dele que é suscetível a essa corrente, que aí ele vai proteger esse sistema com a seguinte função. Quando eu coloco um fusível, por exemplo, de 5 amperes, que é o nosso caso do exemplo, significa que qualquer corrente até 5 amperes consegue passar. Se a corrente por algum motivo variar para mais de 5 amperes, essa partezinha do circuito ela vai queimar e aí ela desliga o circuito inteiro, protegendo o circuito. Normalmente você vai achar que estragou aquele aparelho, mas não, basta trocar o fusível que ele vai voltar. Você não pode colocar um fusível, por exemplo, de 10 amperes, onde a corrente máxima é 5. Porque se passar uma corrente ali, por exemplo, de 6 amperes e o fusível é de 10, ele vai deixar passar numa boa e a corrente vai danificar o teu sistema. Ou seja, o fusível serve para definir uma corrente máxima de alimentação. Bom, pessoal, passando direto para os exercícios, o primeiro exercício tem um enunciado grande aí falando sobre como que um amperímetro deve ser instalado, um voltímetro e tal. E depois ele coloca assim, simbolicamente representados uma bateria, um resistor, um amperímetro e um voltímetro. E na letra A, pediu para a gente esquematizar um exemplo de circuito com as instalações corretas de cada aparelho. Então eu tenho aqui a bateria, que é a geradora de DDP, daqui vão sair as voltagens para alimentar esse resistor. Então a princípio o meu circuito seria isso, uma bateria alimentando um resistor e pronto, acabou. A corrente sai daqui do polo positivo, volta para o polo negativo, beleza. Se eu quiser medir essa corrente, eu vou associar um amperímetro em série a esse circuito. Eu resolvi colocar aqui, mas se você quisesse colocar aqui na saída da bateria, na entrada dela, aqui ou em qualquer lugar, desde que você instale um amperímetro em série, vai estar correto, ok? O voltímetro, se eu quero medir a DDP do resistor, eu tenho que ligar nos terminais do resistor e em paralelo. Na letra B está perguntando qual deve ser a resistência elétrica interna de um amperímetro para que ele não interfira, ou seja, ele vai medir a corrente, mas sem interferir no sistema. Ele vai ser um amperímetro ideal. Deve ser a menor possível ao ponto de ser desprezível, como a gente já viu anteriormente. O voltímetro ele deve ser ideal também. Na letra C está perguntando, né? Qual que deve ser as características aí do voltímetro para que ele seja ideal. Igual a gente falou anteriormente, ele tem que ter uma resistência maior possível, tendendo ao infinito. Amperímetro ideal sem resistência, voltímetro ideal com a maior resistência possível. Exercício número 2, tecnicamente faz bem mais sentido, ele mostra aí um desenho, mas aí eu resolvi reproduzir em forma de esquema. Tem uma bateria de 12 volts, alimentando em paralelo 3 resistores de 10, 20 e 30 ohms, respectivamente, e ligado aos terminais desse resistor um mesmo voltímetro, medindo aquilo que a gente já sabia das aulas anteriores, né? Se os resistores estão em paralelo, a DDP só em paralelo, a DDP é a mesma em cada um deles, e se tiver exclusivamente paralelo, é igual a DDP do sistema inteiro. Quer dizer, 12 volts da bateria, tudo em paralelo, 12 volts para cada um, o voltímetro vai ler 12 volts, e o exercício está perguntando qual que é a corrente total. Bom, dando um spoiler do final, se eu quero corrente total, eu tenho que usar a resistência total. Para achar a resistência total equivalente aqui, eu tenho que lembrar que, em paralelo, o inverso da resistência equivalente é a soma dos inversos das outras resistências. E aí eu vou fazer o mínimo múltiplo comum aqui, que é 60, dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima, na soma que vai dar 11 sobre 60, e invertendo para multiplicar cruzado, achei a resistência equivalente. Lembrando que eu também já falei para vocês várias vezes que essa formulazinha da primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I, a gente vai usar muito. Usando a resistência equivalente aqui no R e a DDP do circuito total, que é 12, eu vou conseguir achar a corrente passando 11 para lá multiplicando e o 60 dividindo, dá 2,2 amperes, resposta letra A. Número 3 também é um circuito em paralelo, um amperímetro colocado estrategicamente para medir a corrente total do circuito. Olhando aqui, pessoal, a corrente vem por aqui, encontra os resistores em paralelo e ela vai se dividir em 2 pedaços.
I1 valendo 10 amperes e 2 valendo 2 amperes. Já adiantando, como a gente vai precisar, esse I divide em 2, né? Então, se os dois dividem uma parte 10 e a outra parte 2, é porque a total vale 12, né? A DDP de alimentação é 100 volts, lembrando que esses dois aqui estão em paralelo, então virão 100 volts para esse e 100 volts para esse. E tem um voltímetro aqui ligado em paralelo, fazendo a leitura da DDP no R2, né, que é a mesma aqui em R1 e que é a mesma do sistema todo, porque está em paralelo. E a letra A do exercício vai perguntar exatamente isso que eu comentei, um exercício muito bom para revisão de todo o conteúdo. Qual a intensidade da corrente medida no amperímetro? Pessoal, nessa posição, o amperímetro mede a corrente total do circuito. Então, ele vai medir a soma das duas, 12 amperes. Ok. Na letra B está pedindo a leitura da medida do voltímetro. Como eu disse, os dois resistores em paralelo, eles vão ter a mesma DDP entre eles e é igual a DDP total do circuito, então esse voltímetro lê 100 volts, porque está em paralelo. E a letra C perguntou quanto vale as resistências. Uma coisa é importante a gente saber desde já para concluir no final. Como a corrente que está vindo para o R1 é 10 vezes maior do que a que está indo para o R2, é certeza que o R1 tem a resistência 10 vezes menor. Não vamos esquecer, em resistência e corrente são inversamente proporcionais. Quanto maior for a resistência, menor vai ser a parcela da corrente. Só que o que eu posso fazer? U igual a R vezes I para cada um. No R1, o U vale 100, porque está em paralelo. E a corrente vale 10, passa dividindo 10 ohms. No 2, a DDP vale 100, a corrente vale 2, passa dividindo 50, comprovando aquilo que eu tinha falado, né? Como em 2 a corrente é 5 vezes menor, a resistência 5 vezes maior. Número 4, pessoal, olha só, vem uma corrente de 10 amperes, ela se divide em 2, passa o I1 para cá, o I2 para cá, aquele ramo de cima com o ramo de baixo estão em paralelo, só que esse R2 e esse R3, eles estão em série entre eles. Cuidado para não confundir com o paralelo do voltímetro aqui, porque o voltímetro é ideal, ele não vai interferir, é como se ele não existisse aqui. Embora um pedaço do exercício aí vai perguntar qual que é a leitura dele. Mas na verdade é só você pensar nessa parte do circuito aqui, ó. Lá em cima a resistência é 12, aqui embaixo a resistência é 4, porque vai ser 2 de cada resistor desse aqui. O amperímetro está ligado nesse ponto para poder medir a corrente I2. E o exercício vai perguntar quanto que vale a leitura do amperímetro, que é igual eu falei, é o I2, e quanto que vai ler o voltímetro, que é a DDP no resistor de 3, ok? Vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que o I1 mais o I2 dá 10 aqui, ó. Montei a equaçãozinha aqui. E olha só, fiz direto, mas vamos pensar. A resistência aqui embaixo vale 4 e lá em cima 12. Então aqui embaixo a resistência é 3 vezes menor. Resistência 3 vezes menor, corrente 3 vezes maior. Por isso que o I2 vale 3I. Se o I2 vale 3I, pessoal, dá uma olhada aqui, vamos chegar para cá. Se o I2 vale 3I, eu vou substituir aqui, vai dar 4I1. Passa dividindo, eu achei o I1 que vale 2,5. Como o I2 é o triplo, 7,5. Parte da nossa resposta está pronta. Para calcular a DDP, eu vou usar o igual a R vezes I, mas a DDP que está lendo aqui, ó, é só do R3. Portanto, eu vou usar só a resistência 3 e a corrente que passa por ele, que é a corrente que o amperímetro está lendo, que é a I2. A resistência dele é 2, a DDP é 7,5. Se eu multiplicar, vai dar 15. Resposta letra D. O exercício número 5, ele conta uma historinha aí sobre uns materiais especiais e tudo mais. Só que no final das contas, o que interessa é você observar o seguinte. Tem um circuito em paralelo aqui, alimentado por uma fonte. Um resistor RS de 0,2 ohm, um resistor RV de 100 ohms. Presta atenção numa coisa. Essa resistência aqui, ó, é 500 vezes maior do que a resistência lá em cima. Certo? O 100 é 500 vezes maior que o 0,2. O exercício está pedindo uma relação que ele está chamando de F, que é a corrente em S dividido pela corrente
em V. Escuta uma coisa, lá em cima a resistência é 500 vezes menor. Quer dizer que a corrente vai ser 500 vezes maior. Se você lembrar disso, você vai responder que a letra D aí, pronto, acabou, você não vai precisar nem fazer conta. Agora, se não lembrar, pelo menos você tem que lembrar que a DDP é a mesma nos dois. Então, a DDP em V e em S, as DDP são iguais. E a DDP em V vai ser resistência vezes corrente. Em S também vai ser resistência vezes corrente. E eu só substituí os valores, ó, o RV valendo 100, o RS valendo 0,2. O IV eu passei para o outro lado ali dividindo, né, porque ele quer IS sobre IV, e joguei o 0,2 dividindo, deu 500. A resposta é a letra D. Mas só lembrar, ó, como aqui a resistência é 500 vezes menor, a corrente vai ser 500 vezes maior. Letra D. O exercício número 6 mostra uma vela aquecendo um resistor que vai ser percorrido por uma corrente. Algo que não precisaria, por exemplo, porque naturalmente o resistor vai se aquecer, né? Mas tudo bem, está aquecendo, o resistor aquecido, a resistência aumenta. Assim, aí se você lembrar disso, que se o resistor for aquecido, a resistência vai aumentar, você vai entender a resposta fácil, porque resistência, como eu disse anteriormente, é o inverso da corrente. Se aqueceu, a resistência aumentou, e a resistência aumentando, a corrente diminui, a resposta é a letra E. E aí a gente finaliza. Até a próxima.